Fala, gente, tudo bom? Acho que a vida inteira você ouviu seus pais dizendo, né? Acorda cedo, vai trabalhar duro, vai estudar e trabalhar duro para poder ser alguém na vida. Aí você observa e fala, puxa, todo mundo que acorda bem cedo, que madruga, tem sucesso e é rico, não é? Olha a boia fria. Não é bem assim não, só que não, a gente já se fala. Pois é, né, gente? Esse negócio de dizer que Deus vai ajudar aquele que madruga para estudar, para trabalhar duramente na vida, isso não se comprova. Quando você observa a sociedade aí fora, seus colegas, seus amigos, não é? Sua família, é isso que você vê? Pessoas que necessariamente progrediram só porque acordaram cedo e se esforçaram muito? Talvez alguns casos sim. Não é? Temos casos sim de pessoas que por uma vida inteira se esforçaram muito e conquistaram um patrimônio. Mas qual foi o preço disto? Essa pessoa viveu feliz? Essa pessoa realmente se autorrealizou? Ou ela viveu obcecada por um objetivo? Aquele costume comum dos imigrantes, não é? Que vinham para o Brasil com aquela postura de, olha, eu tenho que fazer de tudo para extrair dessa terra riqueza e eu não posso gastar com nada, eu não me dou o direito de nada. A gente nota muito isso na postura dos primeiros imigrantes, né? Que depois isso foi passando de pai para filho, para neto. Ainda existem gerações que pensam assim. Não são todos, mas existem muitas pessoas que pensam assim. Não podemos gastar, temos que trabalhar duramente para conquistar alguma coisa. Estes conquistam, se tornaram alguns deles até milionários, mas vai ver se eles realmente aproveitaram a vida, se eles realmente usufruíram do dinheiro que conquistaram, não é? Se realmente foram felizes em todos os setores da vida, não só profissional e financeiro. O que nós notamos é que a grande maioria das pessoas nem chega a alcançar esse sucesso. Porque se esforçar, se matar de trabalhar, está mais do que provado que não vai necessariamente gerar riqueza. Gente, quando você pensa dessa forma, na verdade você está absorvendo todo um padrão de pensamento que lá atrás, historicamente, tem fundo religioso. Exatamente. A coisa toda vem da religião. Da ideia de que as pessoas devem se matar de trabalhar para conseguirem alguma coisa, pois um dia, lá atrás, o ser humano pecou e foi expulso do paraíso. Aquela ideia de que os índios não plantavam, tudo o que precisavam estava disponível na natureza. Isto seria, na visão materialista, o paraíso. Historicamente, quando estudamos Gênesis, né, a Bíblia, e aí está a raiz religiosa que eu falei, que Deus determinou, não é, que o ser humano deveria trabalhar duramente a partir do momento que ele pecou então e foi expulso do paraíso. Essa ideia, ela, passado milhares e milhares de anos, ela está no inconsciente coletivo, diluída de uma maneira que as pessoas nem imaginam que tem essa raiz. É isso que faz com que as pessoas pensem que é necessário trabalhar duramente, é necessário suar, é necessário se cansar para que você seja merecedor da riqueza e do trabalho. Na verdade, o merecimento ele não está ligado ao esforço, senão, olha só, você está menosprezando o valor do capricho, que não é uma coisa necessariamente ligada ao esforço, e sim ao bom gosto, à criatividade. Você está menosprezando a própria criatividade, que tem um valor enorme na sociedade de modo geral. É a criatividade que traz inovação, que traz progresso. Você está menosprezando a beleza, que também é algo de valor. Você menospreza a inteligência, que não está necessariamente ligada somente ao esforço. Então, quando você coloca o esforço como o fundamental para você ser rico, próspero, ter trabalho e dinheiro, é uma visão, como eu disse, muito ligada ao conceito de que eu só posso merecer, não é, algo melhor para mim na vida material se eu realmente me mato de trabalhar. Ou seja, eu tenho de uma certa maneira que ser um servo, quase um escravo, né? Trabalhar como um escravo. Hoje você ainda ouve muito ou fala esse termo, puxa, eu estou trabalhando igual um escravo, não é? Esse meu trabalho é torturante. Essas ideias ainda estão muito presentes quando se fala sobre a vida profissional. É possível, sim, acordar tarde, é possível trabalhar pouco tempo durante o dia e ganhar muito dinheiro. É possível ter dinheiro e trabalho para o resto da tua vida, sem precisar
né, ter medo de ficar sem, o medo da escassez, o medo de que você não tenha direito ou merecimento da prosperidade se não for uma pessoa totalmente abnegada àquilo que faz. Olha, gente, é importante a dedicação. Concordo plenamente e aconselho você a se dedicar, a se esforçar, mas não confunda esforço com sacrifício. O esforço é o trabalho dedicado, porém com prazer, com alegria, com satisfação. É o trabalho que você faz, mas que vem do coração, que vem da essência, que não bloqueia a tua criatividade, que respeita o teu jeito próprio de conduzir tua vida profissional e financeira. Você, dentro da lei da atração, você atrai as coisas e o dinheiro em especial a partir do momento que você é capaz de sonhar e você confia plenamente nos teus sonhos. Gente, não é o sacrifício que vai trazer para você uma prosperidade maior. Como eu disse, existem as pessoas que se dedicam muito, se esforçam muito por décadas e até conseguem a riqueza, mas se tornam geralmente escravos dessa mesma riqueza que conquistaram. Isso é visível. Então, respeite o seu jeito de ser. Tem pessoas que podem preferir, à noite, o trabalho intelectual, o trabalho é criativo, a noite é mais tranquilo, gostam de trabalhar até mais tarde, acordar tarde, trabalhar menos horas. Às vezes você pega um período de 3 ou 4 horas durante o dia e faz um trabalho com tamanha intensidade que aquilo vale muito mais do que 16 horas trabalhadas. A partir do momento que o ser humano compreender isso, vai sair de você aquele sentimento de culpa que às vezes os pais colocaram em você, não por mal, mas porque foi aquilo que eles aprenderam também. E aí a coisa vem se repetindo. Que tal quebrar o círculo vicioso? Que tal quebrar essa tendência de repetição de padrões de pensamento de geração para geração e começarmos a confiar de que sim, Deus chega mais cedo na nossa vida, Ele madruga, Ele vem com toda a abundância, na nossa vida a partir do momento que você se ajuda. Deus madruga para aquele que cedo se ajuda. É assim que eu penso, é assim que eu aconselho você a pensar também, tá bom? Espero que tenha curtido o vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você gostou, dá seu like aqui, sempre é importante para mim. Sempre acompanhe comentários e sugestões aqui na página do YouTube. Não deixe de se inscrever se você ainda não for inscrito para receber as notificações dos vídeos inéditos, ok? Grande abraço!